E o vídeo de hoje é: na multidão de conselheiros há a sabedoria. Provérbios 11:14. Você gosta de receber conselhos? Você pede conselhos? Você propositalmente encontra pessoas que você vê como referência, que pode te ajudar, e você instiga: o que você me aconselharia? Acabei de gravar um podcast agora e acabei de pedir um conselho para um grande amigo. E o conselho que ele me deu eu recebi de bom coração. Eu quero falar sobre conselhos para você. Eu quero falar com aquilo que me fez chegar até aqui, e é aquilo que eu não vou abandonar, aquilo que eu persigo, aquilo que eu gosto de ter, instigo, vou atrás para poder continuar crescendo. Eu recebo conselhos de conselheiros, eu elenco os meus conselheiros e estou sempre conversando e perguntando e vendo o que eu posso melhorar. Eu me pergunto muito, será que eu estou tomando as decisões certas para minha vida? Eu faço parte e frequento masterminds e mentorias para poder, de lá, tirar bons conselhos, tirar insights, aprendizado, fazer benchmark. E eu quero te ensinar algo sobre conselho. O conselho do conselheiro, excelente, nota 10. Mas se ele não for um bom aconselhador, a pessoa pode ter resultado, mas se ela não saber emitir conselho, ela pode atrapalhar a sua vida. E ela pode estar bem intencionada também. Nossa, Marcos, sério, sério. Por exemplo, pai e mãe, eles têm uma grande sabedoria. Pai e mãe têm mais vivência do que você, mais horas de voo do que você, tem mais experiência na vida. Pai e mãe te amam muito, 99,99% dos casos. Pai e mãe quer seu bem, só que alguns conselhos deles não são bons. Por quê? Pelo modelo de pensamento. Meu pai nasceu em 1962, eu nasci em 97. A cabeça é muito diferente, o mundo é muito diferente. Se ele me aconselhar com a cabeça de 62, ele está me aconselhando errado. Isso acontece muito com os pais em relação aos filhos. Pai e mãe conseguem dar conselho, a maior parte das vezes, somente com o óculos da vida que eles têm, da maneira que eles enxergam o mundo, de acordo com a experiência que eles teve. Só que talvez isso não é suficiente. O que você tem que entender sobre conselhos? Você tem que entender que quando um conselheiro vai te aconselhar, ele tem que te aconselhar de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua realidade. E não de acordo com somente com as experiências que ele teve. Marcos, clarifica para mim, clarifico. Eu, como um mentor de empresas, vou te dar um exemplo. Posso pegar duas empresas e eu tenho que dar o conselho de maneira contextual, de acordo com cada empresa. Pode ser que na mesma época de pandemia, você olha para a empresa e fala assim, ó, cara, seu negócio está indo mal. Pandemia aconteceu, muitos negócios físicos estão fechados, você vai vender menos agora na sua indústria, então você vai ter que fabricar menos, você vai ter que vender algumas máquinas, você vai ter que diminuir sua planta fabril, você vai ter que diminuir e renegociar seu aluguel, você vai ter que demitir alguns funcionários, porque se você não fizer isso, é triste ter que demitir algumas pessoas, mas se você não fizer isso, sua empresa vai fechar. Só que na mesma época, no mesmo dia, eu posso olhar para outro negócio e falar assim, caramba, irmão, seu negócio vai explodir, você vende máscara, tá todo mundo comprando máscara, o que a gente tem que fazer? Ir lá no Bradesco, pegar empréstimo, no Itaú, no Safra, dobrar a capacidade produtiva de máscara, comprar matéria-prima, e se a gente vendia 50 mil máscaras num dia, agora a gente pode vender 400 mil máscaras num dia. Se a gente lucrava 2, 3 milhões por mês, agora a gente pode lucrar 5 milhões por mês, pode alavancar, pode fazer uma dívida de alavancagem e pegar empréstimo. Então, no mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo time, empresas distintas, realidades distintas, donos com capacidades distintas, conselhos distintos. E tem pessoas que você pede conselho, que ela só consegue dar o conselho de acordo com o óculos da vida dela, com a realidade dela. E o conselheiro tem que usar a realidade dele, a experiência que ele tem, toda a vivência e olhar de maneira personalizada em relação ao contexto de cada aconselhado. E aí eu te pergunto, quem te aconselha tem ciência disso? Ou quem te aconselha puramente do seu próprio coração, mas não percebe que está olhando o seu contexto? Se liga a isso. Eu como professor, eu como palestrante, eu como mentor, estou numa imersão, falo, gente, o que eu estou falando agora só serve para quem está no nível avançado, para quem está no nível inicial, isso não serve para você. Deixa para você, quando bater X resultado, executar isso. O que eu estou te falando é 100% verdade, mas para quem está iniciando vai te atrapalhar, em vez de te ajudar. Então eu fico com o máximo de cuidado para poder aconselhar as pessoas, para poder educar os meus alunos. E é importante você saber disso. Vou criar uma analogia para você entender. Uma águia ou uma coruja, quem enxerga melhor? Quem que você acha? Águia ou coruja, quem enxerga melhor? Depende. Se for de noite é a coruja, se for de dia é a águia. Depende do contexto. O conselho também. É isso que você precisa entender na hora de receber um conselho. Segunda coisa que eu quero que você entenda, além da capacidade técnica de quem está te aconselhando, da vivência que ele tem, se ele tem resultado naquela área para poder te aconselhar. E se ele olhou o seu contexto. Segunda coisa, receba o conselho de bom coração. Se você concorda ou não, fala, opa, tudo bem, obrigado. Se você concorda, fala, receba. Se você não concorda, fala, obrigado, vou ruminar sobre isso, vou pensar sobre o que você está falando.
Porque bons conselhos não são aqueles que te dão a resposta direta, mas são aqueles que te fazem pensar. Eu, como mentor, muitas das vezes aponto o caminho, mas muitas das vezes eu venho para confundir. Esse maneira proposital chama um processo de maiêutica, que é o parto de ideias. Então nada melhor do que quando você for ensinar ou aconselhar alguém, você fazer a própria pessoa chegar na solução, com perguntas retóricas, e fazer ela desenvolver sua capacidade de pensamento. Então ser um questionador é uma ótima forma de aconselhar. É uma ótima forma do aconselhado entender e chegar na solução que ele precisa. Porque se você dar tudo de mão beijada para a pessoa, ela vai ficar 100% dependente de você. Ou se você pegar tudo 100% de mão beijada, você vai ficar dependente daquela pessoa. Isso é ruim. Você tem que ter autonomia. É isso que tem que buscar ter. Então na hora de receber conselhos, olha isso. Quem está me aconselhando tem track record naquilo que está falando, tem resultado naquilo que está falando, ela está olhando e está me dando contexto de acordo com o meu... Ela está me dando conselho de acordo com o meu contexto. Segundo, recebe o conselho e pensa, reflita sobre esse contraponto. Isso vai te ajudar demais na hora de aplicar. E tenha sempre, terceiro e último ponto, tenha sempre o coração ensinável. A gente nunca sabe tudo. Não tenha a síndrome de, isso eu já sei. Toda vez que alguém for falar algo, você for aprender algo e se aparecer no seu cérebro, isso eu já sei, isso é um bloqueio do seu cérebro para você poder economizar energia. Você fala, isso eu já sei, para quê? Eu já sei. Aí você desliga, para de prestar atenção e seu cérebro economiza energia. Então toda vez que vir isso eu já sei na sua mente, redobre a atenção. Pode ser que você esteja errando no fundamento, pode ser que você esteja errando naquilo que é básico. E tudo existe algo sempre a mais para a gente poder aprender. Quarto e último ponto para a gente poder finalizar. Tem aqueles conselheiros reverso. Tudo que ele fala, você faz o contrário. Essas pessoas também ajudam bastante. Meu pai sempre brinca com a minha mãe, a vida inteira, desde que eu sou criança. Toda vez que meu pai levava minha mãe para ver o imóvel, meu pai era corretor de imóveis. Meu pai tem várias casas de aluguel. Quando eu nasci, ele não tinha condição financeira tão boa, mas eu fui crescendo, ele foi crescendo o seu patrimônio. E aí... Meu pai levava minha mãe no lugar, aí tava aquele lote cheio de mata, aquela casa abandonada, cheia de goteira, tudo sujo. Minha mãe falava assim, Deus me livre disso aqui. Meu pai falava assim, se sua mãe não gostou, eu vou comprar. Por quê? Porque minha mãe era uma conselheira negativa naquele caso. Ela queria o trem bonitinho, arrumadinho, ela não conseguia ver a transformação que meu pai ia fazer, limpando o lote, pintando a casa, reformando. Então tudo que minha mãe falava que era ruim, meu pai comprava porque ele sabia que era bom. Ela era uma conselheira reversa. Então meu pai ia comprando esses terrenos, esses barracões, esses imóveis, reformando. E aí, como a minha mãe pensava, a maior parte das pessoas pensa, Deus me livre, eu não quero isso aqui não, vai dar muito trabalho. Meu pai com a visão empreendedora, se ninguém quer isso aqui porque vai dar muito trabalho, eu quero. Porque se ninguém quer, o preço está baixo. Eu vou lá fazer uma proposta bem baixa. Se vender, eu compro. Aí meu pai comprava, arrumava, dava o batom, ganhava 30 mil, 50 mil, 40 mil numa casa. Então minha mãe era uma conselheira reversa, e ele sempre levava ela. Porque se ela não gostasse, ela era a cabeça mediana em relação àquele assunto. Ninguém gostava. E aí onde é que o empreendedor vê a oportunidade. Então, a recomendação que eu te dou, se eu cheguei até aqui, com os meus 26 anos, e eu considero que eu tenho um bom resultado e as pessoas estão em volta de mim também, graças aos conselheiros que eu tive na jornada. E graças à minha sabedoria também de entender bons conselhos e ver conselhos que são negativos, são reversos. E a partir disso eu negá-los. Muitas das vezes meu pai e minha mãe me davam alguns conselhos, alguns comandos que eu falava, tá bom pai, obrigado, tá bom mãe, obrigado. Nunca desrespeitei, nunca contrariei, nunca. Mas eu virava as costas e fazia algo diferente do que eles me falaram. Porque eu sabia que a intenção do coração era boa, mas a realidade do mundo era outra. E eles não tinham essa percepção, porque o óculos da vida não estava tão atualizado naquele assunto. E você precisa ter essa maturidade para poder trilhar um caminho de sucesso. Você precisa ter essa maturidade para poder conquistar as coisas que você tem desejo. Você precisa ter essa maturidade para poder tornar a pessoa que você deseja tornar. E a pergunta para saber se isso está acontecendo é muito simples. Hoje você acorda, olha no espelho. Você tem orgulho de você? Essa é a pergunta que revela isso. Então, tenha conselheiros, filtre os conselhos e sempre se pergunte se as pessoas estão certas ou você. A gente nunca é dono da verdade. Tenha um coração ensinável. Curtiu o vídeo? Se curtiu o vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal.